Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, dia 6 de outubro, terça-feira, turma do horário EF tarde. Nós vamos dar continuidade ao assunto discutido já nas nossas últimas aulas teóricas, referentes aos elementos de fixação, né? Quando a gente fala de elementos de fixação, são aqueles responsáveis pela união de peças nas montagens, né, nas estruturas. Então, nós vimos que quando vem aquele questionamento em relação ao sistema, né? Então, quando a gente desenha peças, componentes distintos, para gerar um produto, eles precisam ser unidos. União pode ser encaixe, diversos outros elementos, e um deles são os elementos estudados aqui dentro da nossa disciplina, que são os elementos mecânicos de fixação. Então, só para a gente relembrar, esse aqui é um slide similar, já discutido na aula passada, falando de forma geral, né? Que na engenharia é comum a necessidade de unir peças como um todo, realizar montagens, né? Entretanto, mecanicamente as peças a serem unidas exigem um elemento próprio específico conforme o trabalho no quais elas são submetidas. Esses componentes de união são denominados elementos de fixação. A união de peças feita por elementos de fixação pode ser classificadas de duas formas. Então, os elementos móveis, que a gente falou na aula passada, né? Elementos móveis, aqueles que permitem união e desunião, montagem e desmontagem, sem ter nenhum dano aos componentes, tanto unidos quanto aos elementos de ligação, ou seja, ele pode ser reaproveitado, né? E hoje nós vamos falar sobre os elementos permanentes de ligação. Quando a gente fala de elementos permanentes, são elementos que não podem ser reutilizados. Uma vez retirados desmontados, né, eles não têm como ser reaproveitados. Então, justamente nessa ideia que a gente vai falar sobre hoje. Aqui são os elementos móveis, elementos permanentes. Então, vamos lá. Os elementos permanentes de fixação são aqueles que promovem a união de conjunto de tal forma que não seja possível a desunião ou desmontagem, sem causar qualquer dano ao elemento que foi unido ou ao elemento de união. Então, a gente deu o exemplo aqui do cordão de solda, vou relembrar ele, hoje a gente vai até discutir mais. Soldagem é a união por termofusão, né? Então, nós vamos fundir duas peças, dois materiais de mesma composição, a fim de uni-los, né? Uma vez unido, se você precisa separar, para fazer essa separação, você precisa cortar aquela região onde foi soldado, o cordão de solda. O cordão de solda cortado, ele não tem como ser reaproveitado, você tem que retrabalhar a superfície para fazer um novo processo de união, ou seja, um novo processo de soldagem. Mesma coisa acontece com o rebite. Pessoal, primeiro paradigma que eu quero falar com vocês, não é arrebite. Arrebite é um remédio. O nome técnico correto é rebite, ok? Rebite, pronto. Arrebite é uma outra coisa. Dentro desse elemento, nós vamos falar também sobre pinos, cavilhas, cupilhas, coisas que podem parecer que não estão no nosso dia a dia, mas se a gente parar um pouquinho e observar, eles estão, e nós vamos ter agora um pouco mais de embasamento técnico para comentar sobre os mesmos. Lembrando que o nosso intuito aqui não é dimensionamento, tá? É apenas características, formas construtivas, geometrias e aplicação dentro do desenho técnico. A parte de dimensionamento vocês irão aprender nas disciplinas posteriores ao curso. Falando de elementos permanentes de fixação, o primeiro deles é o rebite. Rebite compõe de um corpo em forma geralmente cilíndrica, com uma cabeça que podem ter geometrias variadas, né? São peças fabricadas geralmente em aço, alumínio, cobre ou latão, depende da aplicação. Unem rigidamente peças ou chapas, por exemplo, estruturas metálicas, reservatórios, caldeiras, máquinas, navios, aviões, vamos alguns exemplos aí que nosso amigo Ivan conhece, veículos de transporte, treliças, entre outros diversos. Então, inicialmente eu coloquei uma imagem aqui, essas estruturas metálicas dessas pontes, né, de ferrovia um pouco mais antigas, não tão antigas, hoje em dia elas são usadas ainda nesse tipo de elemento. Então, quando você olha uma ponte, uma estrutura dessa, geralmente você chegar próximo dela, você vai ver uma união cheia desses elementos, essas cabeças, essas pontas redondas aqui, né, sobre a chapa. São elementos de ligação por rebite. André, opa, Ivan. se tiver uma oportunidade... Pode falar. O professor. Pode falar. O áudio Escutando, Ivan, estou escutando. Pode falar que a gente escuta, não tem problema não. Quando a gente... O áudio tá Tá bom. tranquilo, estou escutando sim.
Eu lhe escuto. Então, professor, tem aí nessa foto acima, tem uma estrutura arrebitada, isso parece muito com uma estrutura aeronáutica. Se você tiver a Exatamente. oportunidade de entrar numa caverna de um trem de pouso, você vai se deparar com isso aí, certo? Em alguma localização, você vai dar uma olhada e vai ter um tipo de estrutura muito semelhante a isso aí. E muito usado aquela porca fixa, né? Que você leva ela com um ribite, né? Estoura o Sim, ribite lá dentro, a porca fica lá, você trabalha só com parafuso, né? legal. Vira e bota o parafuso. Uhum. A gente até, eu vou usar esse exemplo, eu vou discutir ele um pouco mais à frente, mas, por exemplo, uma aeronave, ela é rebitada, né? Ela é construída por um alumínio estrutural, é uma liga de alumínio específica, né? E por causa do peso específico da aeronave, do equipamento, ela é feita de alumínio. Então é uma estrutura interna que dá a geometria e ela é revestida com chapas, né? Chapas de alumínio. Essas chapas são presas à carenagem de forma por rebite. É um rebite específico, eu vou já mostrar para vocês. Eu coloquei até os modelos aqui para a gente discutir, que estão em relação à geometria deles, né? Então, por exemplo, aqui na imagem você pode ver um rebite convencional de uma característica, geralmente ele tem um corpo cilíndrico, tá? E uma cabeça, que é uma geometria. Esse que vocês estão vendo aí, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera direito, é o mesmo modelo que eu estou apresentando aqui, ó, na imagem para vocês, tá? Ele é um rebite convencional. Esse aqui, que no caso que eu estou mostrando, ele é de alumínio, pode ser de aço, latão, tem várias geometrias construtivas. Ou seja, a característica de um rebite não é a geometria, é o corpo dele, a cabeça e a região de amassamento. Ou seja, a região onde nós vamos deformar a fim de realizar o travamento. Para quem não entende mais ou menos como que funciona ou não conhece um rebite permanente, eu vou mostrar aqui para vocês, só esse videozinho aqui, ó, e nós vamos discutir mais sobre ele. Só um instante que vai chegar. Era justamente o que eu estava temendo. Só um minutinho que ele vai. Pronto. Então, o rebite, inicialmente, ele é aquecido quando ele é de um material, por exemplo, aço. Ele é encaixado para unir essas três chapas. Vem aqui a contraponta, que apoia ele. E aqui a gente vem com um martelo de impacto, né, uma chave de impacto, que vai promover o amassamento até ele ficar com a cabeça abaulada. Ou seja, aquele corpo saliente que a gente tinha do outro lado, ele é amassado, né? E assim gera uma saliência travando dos dois lados do elemento. Porque aquecido facilita a fixação, né, a deformação, e também quando ele está aquecido, tecnicamente ele está contraído, ele está expandido, dilatado, vamos falar assim. Quando ele esfria, ele contrai e melhora ainda mais o elemento de fixação. Então, quando você pega, por exemplo, uma estrutura metálica que não tem problema ali da cabeça aparente do rebite, então você pode usar esses rebites com cabeça saliente. Quando você vai para uma aeronave, por exemplo, a gente tem esses com a cabeça escariada, porque ele fica embutido na região da chapa, e aí você não tem nada oposto, ou seja, você não teria aquela resistência do ar passando pela cabeça do rebite, se ela estivesse exposta lá. Então tem várias formas construtivas, características. Quando a gente volta aqui nessa imagem, por exemplo, você vê muitas máquinas, geralmente de materiais, confecção de chapas, que a união é feita pela rebitagem. Ah, professor, por que não soldou? Por que não fez outro processo de união? Existem algumas características que nem todo processo se encaixa dentro das montagens. A gente vai dar alguns exemplos deles, né? Então, como a gente falou para vocês, em função da geometria do rebite, ou cabeça ou corpo, tá? Ele varia em função da aplicação da necessidade, e a outra extremidade, geralmente, ele tem uma região para o amassamento, ou seja, a finalização e fechamento do rebite. Como vantagens de utilização, né, de ligações rebitadas? O rebite ele é extremamente barato e simples, tá, de ser aplicado. Maior facilidade de reparação. Quando você fala de reparação, se um rebite geralmente ele afrouxa, né, ou ele já não tem mais aquela resistência de união, você pode tentar rebitá-lo novamente, prensá-lo novamente, ou você facilmente remove e substitui por um novo, tá? Aplicação de materiais de má soldabilidade. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando você fala em soldagem, soldar os elementos, eles precisam ter as mesmas propriedades, as mesmas características, senão um não funde e não se mistura com o outro. Então, por exemplo, eu não consigo soldar aço com alumínio, um exemplo.
Se eu tiver que fazer uma montagem que tenha variação de material, eu posso sobrepor eles e fazer a fixação por rebite, por exemplo. Seria uma forma de união. Execução simples, não exige operário qualificado, controle de qualidade simples, né? Então, ou seja, facilmente de inspeção, de checagem. Como desvantagens, não desmontável, é a classificação que ele recebe, né, por não ser permanente, por ser permanente, na verdade. Maior peso na união. Então, quando a gente mostra aqui aquela imagem aqui, por exemplo, da ponte metálica aqui, rebitada, veja que todos esses pontos é um elemento a mais ali sendo inserido, logicamente tem a remoção do material do furo, mas você vai inserindo outros elementos, e eles vão adicionando peso à estrutura. Campo de aplicação reduzido, geralmente para chapas, materiais delgados, a gente chama, né? Ou seja, chapas finas, materiais muito espessos, existem outros elementos de fixação permanente que podem ser utilizados. Não recomendado para carregamentos dinâmicos. O que é um carregamento dinâmico? Que sofre muita deformação, questão de articulação, vamos falar assim, dilatação térmica, porque o rebite ele não é autocompensador, ele não dilata e contrai, ele fica fixo ali da primeira vez. Caso ele receba alguma outra força, ele vai se deformando e perde a sustentação dele, perde a característica dele de fixação. Redução da resistência do material rebitado devido à furação. Então, essa classificação é o seguinte: se você pegar essa chapa de aço aqui, por exemplo, sem a furação ela tem uma resistência. Quando você faz a furação para colocar os rebites, essa resistência dela diminui. Isso é levado em conta na hora do projeto, mas é a forma de unir os elementos. Porque antigamente se fazia uma ponte toda rebitada e não soldada ou parafusada. O rebite ele era mais barato na questão do encaixe, na questão da montagem, mais barato do que parafusos, por exemplo. E as peças elas não eram feitas no local de montagem, elas eram feitas em outro local, levadas e montadas ali onde elas estão hoje. Por exemplo, a ponte ela é confeccionada numa região e montada em outra. E era mais fácil eles aquecerem e amassarem o rebite do que eles fabricarem parafusos, porca-arruelas e assim por diante. Então, por isso que o rebite ele foi muito utilizado aí nos primórdios da engenharia mecânica. E ainda são, pessoal. Se vocês pegarem hoje, por exemplo, uma calça jeans, aqueles botõezinhos que tem do lado do bolso, né, justamente na transição do bolso para a lateral da calça, ali é um rebite. Um botão que não é costurado, aqueles que são, eu não tenho um nome técnico específico, eu não sei te falar, mas é aqueles que abre e fecha, né, que trava, você puxa, encaixa, desencaixa, tipo de bermuda de surfista, por exemplo, ali ele é fixo a roupa por meio de um rebite. Então o rebite ele está ligado a vários elementos. A gente olhar dentro da nossa casa, por exemplo, panelas. As panelas geralmente ou tem seu cabo parafusado na caçarola, né, que é na parte lá da panela, ou ela é rebitada. Então eles estão presentes aí em diversos elementos do nosso dia a dia. Falamos de vantagens e desvantagens, características, formas construtivas, né? A norma ela faz uma distinção apenas em relação à geometria da cabeça. Então você vai ver aqui uma cabeça larga redonda, uma cabeça um pouco mais estreita, parafuso escariado, né? Largo ou estreito, escariado com abaulado, cabeças tipo panela, que a gente chama, que ela é quadrada com os cantos arredondados. Cada um tem uma aplicação em função da resistência, durabilidade, capacidade de carga e assim por diante. Aqui foi o primeiro vídeo que a gente viu, vou replicar ele só. Então veja que um lado ele já tem a geometria da cabeça, né? Ó, ele é montado, toda essa região aqui aquecida do outro lado vai ser deformada para fazer a geometria da outra cabeça, ou seja, ele não desencaixa mais. Então a união dessas três chapas é feita por meio do rebite. Conforme ele é martelado ali, ele pega a geometria. Isso aqui é um segundo vídeo, também que mostra esta mesma caracterização. Então veja que são outros tipos de chapa. Pessoal, se aparecer um pouquinho pulsado para vocês, depois na gravação da aula vocês conseguem assistir com calma. Então ele vem aí com a contraponta, ó, tá? E aí ele vai vir com a chave de impacto, né? Ó, o martelete ali, e vai fazer o amassamento da cabeça do rebite, a fim de fazer o fechamento do mesmo. Então veja como ele já chegou na geometria. E aqui é só um terceiro vídeo. Ali o rapaz está retirando ele do forno, ó, então ele vem aquecido. Novamente, porque aquecido facilita na montagem. Ele frio são impactos maiores, deformação maior. Pode vir provocar alguma trinca, né? Então aquecido ele é mais maleável. Ele coloca aqui o apoio, e aí ele vai vir aqui com
a chave de impacto, no caso aqui é uma chave pneumática, e ele vai exercer ali uma pressão, né? É uma chave de impacto. E aí ele faz a conformação da cabeça da geometria do rebite. Veja então que ele vai inserindo aqui, ó, nos elementos. Esses parafusos é apenas como guia, depois ele substitui por rebites. Tá? Existem outras geometrias e características construtivas de rebites, né? Existem também rebites com nomes especiais, como tubo, né? Então, esse tubular, que é esse vazado, você vê muito em tampa de panela, às vezes, um ponto lá onde tem um respiro, por exemplo. O de alojamento explosivo, por exemplo, é o rebite explosivo, que é esse modelo aqui, uma pequena cavidade cheia de uma carga explosiva, que ao ser aplicado com um dispositivo elétrico, a ignição, ocorre a explosão. Pessoal, não é uma coisa de magnitudes muito grandes. Ele é um rebite que você não tem acesso, então você geralmente para locais difíceis, você coloca ele lá, estoura ele expande com a expansão, com a explosão e fica preso lá dentro do local. Acho que é conhecido como rebite explosivo. É utilizado também. Esse tubular foi o que a gente mostrou agora há pouco, é similar a esse que nós vimos nos vídeos e esse que está aparecendo na tela para vocês. Então ele já tem a cabeça de um lado, ele sofre o amassamento do outro. Tem alguns que são de dobra, né? Então você faz o amassamento das laterais e assim pode variar dependendo da aplicação, ok? Existem também o rebite pop. Rebite pop é o nome popular dele, na verdade, tecnicamente ele é um rebite de repuxo, tá? Dentre os rebites, destaca-se pela sua importância e popularidade o rebite de repuxo, conhecido como rebite pop. É elemento especial de união, empregado para fixações com rapidez, economia e simplicidade. Então, para quem não conhece, tá aí na tela um rebite pop, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Então, ele tem um corpo de alumínio e uma haste aqui com outro material, um aço. Geralmente, na extremidade dele aqui, ele tem uma ponta maiorzinha e o corpo de alumínio que vai ser o rebite. Por que a gente fala que ele é popular? Geralmente qualquer oficina, qualquer pessoa que trabalha aí com manutenção ou qualquer outro, já deve ter visto aí um elemento como esse. O rebite pop é justamente essa imagem que está aqui na tela, onde está passando o ponteiro vermelho, ele varia de tamanho em função da capacidade de força, comprimento do corpo dele. E aqui tem só uma imagem demonstrando a aplicação dele. Ele, depois do rebite, ele é rebitado, tem uma ferramenta específica, pode ser uma ferramenta manual, pneumática ou alguma de um porte maior, dependendo do tamanho dele. Essas ferramentas manuais, geralmente as pessoas têm em casa, tá? Nada mais é do que um alicate, que tem a região onde você vai colocar o rebite, e aí você aciona o alicate e ele faz o repuxo, ele faz a contração do rebite. Como assim? Você tem lá as peças a serem unidas, entra aqui o nosso rebite, depois de posicionado você vem com a rebitadeira, que é o alicate de rebitagem, encaixa ele aqui, ele vai começar a puxar essa haste. Essa haste tem o pininho maior aqui que vai vir amassando o rebite de um lado, na outra extremidade, e ele tem aqui um pequeno entalhe, que é onde induz a quebra. Então, quando ele chega na deformação máxima, que ele não consegue mais dilatar, essa haste quebra, o rebite fica lá posicionado. Para vocês entenderem melhor, coloquei essa imagem aí, que mostra na sequência um pouco melhor. Então, aqui são as duas chapas a serem unidas, o rebite posicionado. Quando você posiciona ele inicialmente é nessa forma, então ele tem uma geometria lá, aqui a cabecinha do rebite, o corpo externo, né, e a haste. Esses dois vincozinhos aqui é a indução da quebra. Então você coloca lá e começa a rebitar ele, puxar. Conforme você vai puxando, ele amassa essa extremidade. Quando ele não consegue mais se deformar, ele quebra. E aí fica somente esse elemento fazendo a fixação no ponto. Tá? Vocês conhecem esse tipo de rebite? Já viram? Já aplicaram? No vídeo aí está mostrando só uma animação, como ele funciona. Ô, Pivan. Já, tranquilo, já vi sim. Muito utilizado, né? Bem popular, conhecido lá. Então, conforme ele puxa, né, ó. E aí, quando ele não se deforma mais, ó, ele vai romper. Olha lá, rompeu. E aí fica o rebite ali fixando a peça. Aí você vai colocando quantos necessários para a correta fixação, tá? Rebite pop. Na aviação muito usado o Sherlock, que é o primo dele mais sofisticado, professor. Que tem a rosca interna, né? O Sherlock é o de aço, né? É um tipo especial para aviação. Ah, tá, não conheço, desconheço. Rebite Sherry, é. Depois Interessante. eu vou
pegar uma amostra e mostrar depois com uma Legal. oportunidade. Não conheço, mas interessante. Saindo dos rebites, existem os pinos, cavilhas e cupilhas. Pessoal, alguns alunos que conhecem ou podem argumentar que eu já usei uma cupilha várias vezes, eu já usei uma cavilha diversas vezes, porque ele é considerado um elemento permanente. Tecnicamente, uma cupilha e uma cavilha, vou explicar para vocês, é um elemento de aplicação única, não recomendado para ser reutilizado, porque uma vez aplicado, eles sofrem avarias, não tem mais as mesmas propriedades. Então, eu vou explicar o porquê para vocês e dar alguns exemplos. Tá? Pino, cavilha e cupilha tem a finalidade de alinhar furos, elementos de máquina, permitindo uniões de peças maiores, né? Ou mais peças se juntarem, estabelecendo assim uma conexão entre elas. Geralmente, quando você tem espessuras mais elevadas, geometrias diferentes de chapas, a gente usa esse tipo de fixação, seja um pino, seja uma cavilha. Já a cupilha é um elemento de trava que trabalha numa força de travamento, não de capacitação de carga, tá? Eu vou explicar para vocês. Pino. Então, a gente pode ver aqui que nós temos uma estrutura externa, né? Pelo desenho técnico que a Ashura, a gente vê que isso aqui é uma estrutura, internamente é outra. A força desses elementos aqui estão trabalhando no sentido, deixa eu só ativar aqui, contra, né? Então, essa peça é como se ela fizesse uma força nesse sentido, e a central aqui fizesse nesse sentido, e aí quem faz o travamento entre elas é justamente o pino. Então, o pino e a cavilha, aqui a cavilha, eles trabalham justamente recebendo um esforço, de fazendo o travamento por meio do cisalhamento. Essa região aqui dele é a região onde ele sofre a tensão de cisalhamento ali, né? O limite de carga dele é justamente a ruptura neste ponto, onde ele sofre o corte. Logicamente, quando ele sofre o corte, está errado, ele quebrou, não é o correto. Cavilha, mesma característica, tá? Vou daqui a pouco mostrar o porquê. Cupilha. Para quem não conhece uma cupilha, está aparecendo aí uma na tela, já devem ter visto em alguma montagem, algum elemento. Isso é uma cupilha. Isso aqui é nada mais do que um elemento de fixação elástico, um pino de travamento elástico. Esse sim pode ser reaproveitado, tá? A cupilha não é recomendado a reutilização. Cupilha, geralmente, vamos falar dela aqui. Vai passar, só um instante. Cupilha ou contrapino, né? É um arame de seção semicircular, dobrado de forma a gerar um corpo cilíndrico, né? E a cabeça, fabricado geralmente em aço, cobre, latão, alumínio, algumas vezes em inox, com a função principal de travar outros elementos de máquinas como porcas. Então, ele é um elemento de travamento. A força não está em cima dele, o carregamento. Ele está ali apenas para realizar o travamento de algum sistema. Então, quando a gente vai ver a geometria dele aqui, depois eu vou mostrar no software para vocês, ele tem uma geometria semicircular, que conforme ele vai e volta, faz uma geometria circular aqui no corpo e com uma cabeça na outra extremidade. Dessa forma, você tem lá, por exemplo, um parafuso, como mostra aqui na imagem. O parafuso ele tem um furo interno para receber a cupilha, geralmente aplicado a uma porca castelo, que tem as ranhuras lá para o travamento. Então, quando você alinha as ranhuras com a porca, você faz a montagem ali transversal da sua cupilha e faz o travamento. Quem segura a carga aqui é a porca. A cupilha está apenas impedindo que a porca saia, girando ali para afrouxar a montagem. Então, a cupilha é um elemento de travamento. Muitos equipamentos de estrutura, de segurança, você vai ver lá a fixação por uma porca, e aí no final do parafuso tem uma cupilha lá para evitar que a mesma se solte, se desprenda, né, que se separe. Muito usado em ultraleve, professor. Ultraleve? Interessante, porque é afrouxamento, né, vibração, demais, né? Isso, usa muito isso aí, viu? Para vibrar os parafusos lá, pode afrouxar, né, mas ele não solta, ele não cai. Não. Exatamente, interessante. Aqui no vídeo está mostrando a geometria, né, de uma cupilha, tá? É só um exemplo de aplicação, de modelo, desculpa, varia em função de tamanho. Coloquei o linkzinho aqui, depois quem quiser ver pelo PDF lá dá para ver. Aqui é uma estrutura de montagem de uma cupilha, tá, pessoal? Então, você tem ali já o parafuso alinhado com a ranhura da porca castelo. Então, ele faz o posicionamento da cupilha, tem só um apertozinho para travar a cabeça ali dentro. E a extremidade você vai amassar. O correto é você amassar uma para cima, outra para baixo. Não são para os lados, tá? Quando você amassa para os lados, você tem uma tensão
diferente em cima do corpo da cupilha. Então você amassa tecnicamente uma para baixo e a outra para cima do seu sistema. Por que não reutilizar uma cupilha? Se eu desamassar ela aí, tirar ela e depois eu montar essa cupilha de novo. Uma cupilha, ela é feita de um material maleável, é aqueles tipos de material que quando você começa a mexer 1, 2, 3 vezes, ele faz um vinco e quebra, né? A cupilha é nessa mesma característica, então ela é feita para uma deformação inicial, ela trava ali. Quando você desamassa ela para desmontar, ela já não tem mais a mesma resistência estrutural ali na dobra. Aí você vai inserir na mesma posição, vai dobrar no mesmo ponto, ela pode acabar quebrando. Se ela não quebrar, ela vai estar mais frágil. Com o tempo, vibração do sistema, ela pode vir a quebrar e a cupilha se soltar, afrouxando o seu sistema. Por isso que não é recomendada a reutilização de cupilha. Mas a minha montagem eu preciso montar e desmontar e preciso de um travamento. Aí você tem outros elementos, como esse grampo elástico aqui, né? Ó, que ele entra, tem um elemento de elasticidade e fixação, então é apenas elástico, você não faz uma grande deformação nele, ele fica na zona elástica dele, então ele fica ali mantendo a sua estrutura, são outros elementos de fixação. O senhor tem uma história de um boy que pegou fogo porque o mecânico erroneamente julgou que a porca não precisava do contrapino, a porca afastou e pressionou o tanque furou, pegou em cima do motor, pegou o fogo no avião todo. Interessante, não sabia não. Legal. Legal, né? Trágico, mas interessante, né? Lógico, um esquecimentozinho, pode ser um detalhe, né? Detalhe, né? Um detalhe. Às vezes o pessoal acha que é uma peça mais ou uma peça menos, sobra lá no fim da montagem, estão economizando peso, mas quem, por exemplo, trabalha com sistemas de elevadores, né? Máquinas de transporte, máquinas de segurança, igual o Ivan falou também, o ultraleve, são equipamentos que não podem falhar. Então, existe uma tolerância, uma redundância. Se ele falhar, tem uma trava ali, ele vai sofrer uma avaria, ele vai parar, mas ele não entra em colapso, né? Ele não falha, ele não rompe. Guindaste, você vê muito isso também. E aí, geralmente, toda montagem lá com porca, arruela, cupilha, porca e arruela, por exemplo, você tem lá uma cupilha fazendo justamente o travamento, para que se ocorra alguma falha, você percebe que teve a falha, mas ela não se separa total as peças, né? Então, o travamento ele é fundamental ali, desses elementos. Cavilha. Existem cavilhas metálicas de madeira, a gente vai falar aí, ó, uma peça cilíndrica, fabricada geralmente em aço ou madeira, cuja superfície externa recebe entalhes na forma de ressaltos. A forma e comprimento dos entalhes determina o tipo de cavilha. Sua fixação é feita mediante ao furo aberto por broca, dispensando acabamento superficial do furo alargado. Então, existem cavilhas metálicas de diversas geometrias. Cavilhas metálicas trabalham com uma região elástica, então elas têm alguns entalhes, tá? Que fazem com que ela sofra uma deformação elástica ali quando ela é inserida. Por exemplo, se a gente pegar essa cavilha aqui, ó, que tem essa saliência, quando a gente inserir ela aqui no furo, ela vai amassar e ficar na posição. Esse amassamento aqui não serve para o esforço estrutural dela. Lembrando, o força aqui ó, em função dessa tensão de cisalhamento no corpo dela. Essa elasticidade é apenas para mantê-la no lugar. Então, se isso aqui é um eixo rotativo, por exemplo, para a cavilha não cair conforme o eixo gira, sempre tem uma elasticidade ali fazendo o travamento da mesma. Tá? E por que eu não posso tirar ela e reutilizar? Quando você pega algumas montagens aí de cavilhas, por exemplo, você pode pegar um equipamento que está montado ali há 5, 10, 20, 30 anos montado, não é difícil. Quando você tira esse componente aqui, ele não vai ter mais a mesma propriedade. Ele não tem mais a mesma força, a mesma geometria inicial. E aí é recomendado você trocar o seu elemento, substituir o seu elemento. Ele é um reparo. Se você não trocar, ele pode vir a falhar aí depois que você fez uma montagem, uma desmontagem, porque ele não tem mais a mesma resistência. Tá? Quando a gente fala de cavilha, eu coloquei numa imagem, eu não coloquei ali, eu esqueci de corrigir. Já viram essa pecinha de madeira que está aí na tela? Que está aparecendo aqui também, mas aqui é pior para observar, mas vocês já devem ter visto a montagem de algum móvel, alguma peça de madeira, onde vinham as laterais, por exemplo, lá do armário, aí você tinha esses pininhos expostos na madeira, que você fazia o encaixe, depois parafusava, né, na lateral, na outra parte. Já viram essas montagens de imóveis com cavilha, que é nada mais esse pininho ranhurado lá do externo? Já viram ou não? Montei vários. Exatamente.
Algum outro colega já viu? Já montou também? Um móvel em casa? Várias vezes, professor. Aí, aí como a gente vê que a cavilha ela é reutilizada, não pode ser reutilizada, né? Você comprou seu móvel novo lá, vamos fazer a montagem, por exemplo, dele hoje. Ele se monta, encaixa tudo certinho, legal. E aí você vai fazer uma mudança, você desmonta ele, leva para outro lugar. Quando você monta, ele já não tem mais a mesma resistência, né? Ele já não tem a mesma firmeza de fixação. Aí você monta e desmonta 2, 3, 4, N vezes aí, e queria que o elemento fosse com a mesma resistência. Por isso que ele é recomendado ser a troca. Oi? Fazer uma cavilha sob medida, né? Depois que o furo já vai aumentando, você tem que fazer. Você é troca, né? A cavilha. A cavilha ela tem um amassamento, né? Ela tem essa região saliente aqui do lado de fora, justamente para ela ser amassada, já que a madeira não é elástica. Então, você insere ela amassa, faz o travamento, a fixação dela vem por outros elementos, parafuso, mas a tensão dela no cisalhamento não é uma tensão longitudinal, né? E aí, quando você faz a desmontagem do móvel, ela já se deformou e ela não tem mais a mesma geometria para encaixar no elemento. Você faz a substituição da cavilha, por isso que ela é um elemento de fixação permanente. Não é recomendado ser reutilizado, ok? Dependendo da normativa e dependendo da forma construtiva, as normas, a normativa mostra diversas formas de aplicação mais específica, né? Então esse pino cônico, esse aqui, ó, cavilha cônica, né, o KS1, fixação e junção. Vamos pegar essa aqui, ó, KS10, fixação bilateral de molas, de tração ou eixos de rolete. Então ele faz aí algumas classificações, ó, de função de aplicações em função da cavilha. Ok? Da cavilha, exatamente. Saindo da cavilha, entramos nos pinos. São usados em junções resistentes à vibração, presentes em geometrias diversificadas, segundo a sua aplicação. Ele pode ter diversas geometrias, então a gente tem lá o pino com haste roscada, temos um pino cônico ou temos o pino elástico, que é muito usado também. E meramente o pino cilíndrico, que é o pino guia. Então, dependendo da sua forma construtiva, existe uma aplicação mais recomendada. Por exemplo, o pino cônico é uma ação de centragem. Como assim? Eu tenho furos que precisam ser alinhados, eu faço o pré-alinhamento desses meus furos, dou o meu alinhamento correto. Quando eu coloco o pino cônico e começo a pressioná-lo contra o furo, ele faz o alinhamento dos furos. É uma forma de trabalho desses tipos de pinos. Pino cilíndrico, ó, requer um furo de tolerância rigorosa, ele entra com interferência, e é utilizado com aplicações forças cortantes, transversais, né? Forças, carregamentos maiores. Pino guia serve para alinhar o elemento de máquina, a distância entre os pinos deve ser bem calculada para evitar risco de quebra de máquina. Então o pino é apenas como posicionamento também, pode ser, né, um pino guia. Então, dependendo da forma construtiva, você tem diversos elementos sendo aplicados. Aqui na imagem, por exemplo, nós temos um vídeo passando sobre um pino elástico. Também estou mostrando ele aí na tela para vocês. Ele tem uma geometria de um C, talvez fique meio difícil aí de vocês compreenderem, ó. Aqui no vídeo você vê melhor, tá? Por que essa geometria C? Ele é elástico. Essa seção, ela encurta, ela fecha, né? Então ele tem um perfil C ali para ele sofrer o amassamento. Quando você insere lá no travamento, logicamente as forças são transversais a ele, né? O amassamento é apenas a região elástica, apenas para manter ele na posição. Então, bem interessante aqui, por exemplo, ó, eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo, só um instante. Pino 8 aqui, ó, para a gente fazer diferente. Nominalmente, ele é conhecido como pino 8, tá? O diâmetro do pino pode variar entre 8,22 milímetros e 8,45 milímetros de diâmetro. Ah, mas ele é maior? É, porque ele é elástico. Ele pode ser trabalhado em furos de 8 até 8,15 milímetros de diâmetro. Então pode ter uma folga ali, uma tolerância, um erro, né, na geometria do furo. E, ou seja, se você ver aqui, se eu pegar um furo de 8,15 e inserir um de 8,22, vai ter uma região de amassamento. E aí ele vai ficar travado ali dentro. Com isso ele faz e realiza o trabalho dele. Mas por que não reutilizar?
mesma coisa. Ele pode estar montado ali há alguns anos, algumas décadas. Quando você tira ele, ele não tem mais a mesma flexibilidade. Ele vai alargar ali, ele vai abrir, mas ele não tem a mesma elasticidade quando ele voltar e for comprimido novamente. Então é recomendado, quando você substituir o seu pino, quando você precisar desmontar uma montagem com pino, seja guia, seja um pino elástico ou um pino cônico, você faça a substituição do mesmo, ok? Então, pessoal, são elementos aplicados no dia a dia, diversas características, diversos componentes, máquinas, produtos que nós temos no nosso dia a dia utilizam esses elementos, tá? E aí, essa é a caracterização em relação à utilização dos mesmos. Dentro do desenho técnico, como ele vem para a gente. Então, por exemplo, por serem elementos de máquina, nós não precisamos desenhar ele. Lá no nosso SolidWorks, só apagar aqui o quadradinho aqui que ficou, lá dentro do nosso SolidWorks, eles são elementos especificados. Como assim? Igual porca, arrola e parafuso, a gente não desenha. Então, não é na peça, é na montagem. Quando eu estou fazendo uma montagem que eu preciso unir elementos, por exemplo, né? Ó, vou abrir aqui uma montagem. Antes de eu abrir uma montagem, eu podia desenhar uma pecinha para ser unida. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui, eu tinha desenhado da outra turma, mas eu não sei se eu salvei. Não. Antes de eu fazer essa montagem, eu vou fechar aqui rapidinho. Vamos fazer uma pecinha aqui, só para vocês compreenderem. Então, peça. Esboço. Pegar aqui a frontal mesmo. Não. Temos que ver aí como ela vai ficar posicionada, né? Então, isometria, esboço. Vou pegar aqui, ó, o plano superior mesmo. Vou pegar uma centralizada aqui, ó. Vou fazer uma chapa de 10 por 50. Muito grande, hein? 30. Vamos colocar um furo aqui. Vocês vão entender já já, pessoal. Só um instantinho. Vou falar que esse furo com este é alinhado verticalmente. Ele também está alinhado com o centro aqui verticalmente. A distância entre eles, se nossa peça é 30, o deles vai ser 25. Ficou muito grande, eu acho. Entre eles vai ser 25 dividido por 2. Legal. Vamos falar que esse aqui vai ficar muito grande. 6. Vamos colocar 10 aqui, eu vou corrigir a peça, vai ficar muito grande, com certeza. 10. Vou corrigir aqui, pessoal. Vamos falar que nossa peça aqui, então, ela tem 20. E esse comprimento aqui tem 50. Também ficou grande. Vou colocar 40 aqui. Legal. Recurso está extrudado. Vou colocar uma espessura aqui de 6 milímetros, só para ficar diferente aí. Vocês vão entender já já o porquê disso. Esboço. Eu fiz aleatório aqui meio de cabeça. Aí vai aparecer uns erros lá. 45. Pronto. Salvar. Salvar aqui no... peça 1 mesmo. Vamos abrir agora a nossa montagem. Inserir componentes. Peça 1. Vou travar aqui que eu vou inserir várias vezes ela. Temos 1, 2, 3, 4. Posicionamentos. Eu sei que essa face e essa estão em contato. Essa face e essa estão em contato. Essa face e essa estão em contato. Eu vou alinhar esses furos. Pessoal, isso aqui é aleatório, tá? Que a gente vai fazer a união dessas peças por meio dos elementos permanentes de fixação. Pronto, fiz o alinhamento aqui mais ou menos, só para a gente ver aí. A isometria, vou salvar ela aqui, só para... senão ela vai solicitar. E aí a gente vai vir agora dentro dos elementos de máquina. Então, elemento de fixação permanente nós especificamos. Vou vir aqui no nosso toolbox. Se ele não estiver ativo, você ativa ele, como vocês fizeram na atividade lá do
acoplamento. Está ativando aí. Existem as normativas, Americana Anzimetric, DIN, ISO, né? Geralmente esses elementos estão mais associados a DIN, mas aqui na Anzimetric também temos. Vamos aqui na norma DIN. Então vamos lá. Primeiro elemento aqui que nós vamos usar, por exemplo, pinos. Dentro dos pinos, nós temos pino mola, ou seja, pino elástico, né? Vou puxar ele aqui, ó, ele vai vir numa geometria aleatória, vou chegar próximo do furo, ele já pega o alinhamento, ele não pega todas as referências, tá? Vou soltar ele aqui, e ele já viu que o nosso furo era de 10, então ele colocou um 10. Logicamente ele poderia ser de M2 a M50, tá? Dependendo da aplicação. O nosso caso aqui é um M10, comprimento, né, ó, ele pode ir de 10 a 160 aí, ó. No nosso caso, nossa peça tem 6 dá 12, né? Eu tenho aqui um de 12, ó. Vou dar um OK. Eu vou deixar ele aqui do lado para a gente dar uma olhada nele também. Então eu vou finalizar aqui. Não terminei o posicionamento, ele está alinhado só com o furo aqui, ó, ele só está alinhado. Para finalizar, eu vou só posicionar que essa face de cima dele está nessa face aqui, ó. Ok. Legal. E aí nós temos aqui, ó, um pino elástico fazendo o travamento do nosso sistema. Logicamente aqui não seria o ideal somente esse pino, tá? Porque aqui ele trabalha o esforço cortante, cisalhando uma chapa separando da outra. Então nós vemos a forma construtiva dele, o perfil C lá, ó, né, que ele sofre o amassamento. Legal. Vimos também rebite. Vamos ver um rebite aqui. Vou finalizar aqui. Dentro da norma DIN, rebites. Ó, dentro dos pinos lá, ó, rebites. Tem várias formas construtivas. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, um rebite de cabeça redonda. Vou puxar para cá, ó, ele está aleatório. Vou trazer ele aqui para esse furo. Ó, ele já identificou ali a furação, né? Ó, ele já colocou um rebite tamanho 8. No nosso caso, seria um rebite. Ele é 8 mesmo. Ele está curtinho aqui. Nós vamos ver um corte já ver como ele fica. Comprimento, né? Ó. Aqui, pessoal, eu tenho que compensar a cabeça dele. Ele é fora fora. Então, se ele tem 8, mais 12, 20, né? Ó. Não foi o suficiente. 22. Ainda não. Ó. Tá aqui o afastamento interno dele. O comprimento máximo dele seria 11. Vamos colocar aqui um... Rebite você tem que ter uma nomenclatura mais específica aí para você ver, ó. 12 daria certo, de 7. Só que talvez ele ficaria frouxo, eu acho, dentro do furo. Vou dar um OK aqui. Vou deixar um aqui do lado, só para a gente observar. Eu vou aplicar um corte central aqui, só para a gente poder ver como ele ficou. Eu acho que ele ficou folgado no furo. Olha lá, ficou, ó. Dá um OK. Então aqui, ó, como ele ficou folgado, né, ó. O diâmetro dele é bem menor em relação ao diâmetro da peça. Vamos substituir ele aqui. Não seria ele. Vamos ver aqui, pino redondo. Chega aqui próximo, ó lá, ele já pegou a geometria. Ó, 10, comprimento 24. Pronto. Porque o intervalo entre eles, ó, é 12. Legal. Aqui que a gente olha, ó, comprimento máximo. É o intervalo entre eles. Posso puxar aqui para o lado. Deixar um aqui só para a gente observar. Fechar aqui. Então, esse seria aqui a geometria do rebite que está aqui dentro. Se a gente aplicar o corte lá para a gente poder visualizar. Puxa só um pouquinho mais para o centro. Pronto, olha ele aí montado, ó. Completa a região, ó, sem sobreposição. Legal. Bem acabado aí, né? Exatamente, ele traz. Então, ele traz várias características, ó. Eu posso pegar aqui... Né? Opa, Ivan, pode falar. Está bem rebatido aí o rebite, bem acabado. Exatamente. Né? Tem uns modelos específicos, esse aqui, por exemplo, ele tem um lado escariado, né? Ó, vou colocar ele aqui só para ele pegar a medida, mas eu vou puxar para cá e vamos configurar ele. Tamanho 10, comprimento. Ó, ele tem uma parte escariada, então uma parte ficaria lisa, a outra embutida. Ele não encaixa aqui, porque aqui eu não tenho a ranhura, né? O chanfre para encaixe do mesmo, tá? Mas não posso fazer agora, senão vai impactar em todos aqui no desenho. Eu posso ter um vazado também, furado. Se a gente ver aqui, ó.
tubular, né, ó. Aqui ele é tubular. Opa, ficou 1,6, vamos colocar aqui 8. Vou colocar um comprimento maior aqui também. Pronto, ó. Ele é semitubular aqui, né, ó. Ele tem semitubular com um lado escariado. Então, dependendo da aplicação, nós temos vários modelos aqui dentro do nosso sistema. Vamos ver outro aqui. Nós vimos o quê? Pinos. Vamos ver pino cilíndrico. Pinos. Aqui é um tipo de pino com amassamento. Pino forquilha. Ele tem aqui, ó, os 2 furos para a cupilha. Então, nós vamos utilizar esse elemento aqui, ó. Vou posicionar ele aqui, ó. Ele já pegou aqui o diâmetro da nossa peça de 10. Legal. Não pegou. Vou dar um ESC aqui, vou colocar ele de novo. Depois eu alinho ele. Então, eu vou colocar um pino cilíndrico já para trabalhar com a cupilha, tá? Entrou aqui. Tamanho 10. Comprimento. Teria que só lembrar o entre furos entre ele aqui. Vou colocar 28 aqui, a gente vai ver o que vai dar, tá? A gente corrige depois. E o furo, tá aqui os 2 furos, vou dar um OK. Vou deixar ele aqui do lado. Vou fechar aqui. Vou pré-posicionar ele aqui só para a gente ver a questão aqui da distanciamento. Esse distanciamento é tranquilo, se está errado, posso vir aqui avaliar, ó, medida desse furo para esse furo, está uma medida de 19 milímetros, nossa peça tem 12, então posso clicar nele aqui, ó, que é esse aqui, botão direito, editar do toolbox, 28, vamos colocar 26, 24, ok. Se eu puxar ele um pouquinho para cá, talvez vai ficar pouco. Pessoal, estou fazendo sem projeto, tá? Estamos fazendo meio que no olho mesmo. É mais para identificação dos elementos, né? Com a 26 aqui, que vai facilitar para a gente. Por que nós colocamos esse pino com os furos? Nós vamos fazer o travamento dele com as cupilhas. Como assim? Vou aqui na nossa normativa, nos pinos, paralelo. E aqui nós temos nossa pino fendido, que chama nada mais nada menos do que a cupilha, ó. Vou arrastar ela para cá, ela vem num tamanho, vou chegar próximo do furo aqui, ó. Ela está identificando muito grande. Deixa eu só fazer uma avaliação aqui rapidinho. Medida, avaliar, né? Qual o diâmetro desse furo? 3,2 milímetros. Legal. Então vamos inserir aqui novamente a nossa cupilha. Vamos ver se ela pega aqui a geometria, não pegou. Então vou deixar ela aqui fora. Logicamente ela não é de 10. 3,2 aqui, ó. Tá? Comprimento, nosso pino é de 10, nós vamos colocar um comprimento menor aqui, ó, 18, vai ser o mínimo dele aí. Deixa eu ver se tem menor. Tem não. Tipo de conta pode ser essa mesmo. Então vou fixar um aqui, ó. Ele já vai pegar aqui, ó, o centro. Vou vir aqui, vou colocar o outro pegando o centro, né? Pessoal, aqui nós vamos fazer só algumas fixações. Deixa eu só afastar esse aqui. Não muito convencionais, porque ela não tem tanta referência. Então, vou falar aqui, ó, por exemplo, posicionamentos. Eu vou tentar usar posicionamentos que não atrapalhem minha montagem. Por exemplo, essa face e essa, eu vou deixar apenas elas paralelas, ele não aceita. Deixa eu ver se essa, posicionado com esta, ele não aceita paralelismo aqui. Aqui aceita, ó. Por exemplo, essa parte dela aqui, ó. Essa parte, eu vou falar que elas são paralelas, ok? Vou fazer no outro também. Só um instante. Essa aqui, ó. E essa nossa face aqui também vai ser paralela. Só inverter aqui. Inverteu todo mundo aí, né? Ficou até aqui em cima que eu não consigo observar qual que é a posição correta. Ok. Não se assustem. Nós estamos trabalhando e posicionando aí nos elementos. Vou trazer essa para dentro, vou trazer essa para dentro. Só para ficar travado aqui mais ou menos o nosso pino, que vai ajudar. Esse afastamento aí, eu vou colocar um posicionamento aqui, ó. Dessa face para essa. Eu vou ter uma distância. Aqui ele fala que é de 7, eu vou colocar de 6. É suficiente? Não.
6,5. 6,5. 7 vai ficar legal. Vai dar para os dois. Olha lá, igualzinho. Ok. Então ele ficou preso aí. Vou só puxar ele para a posição mais ou menos aqui. Aí eu vou usar um travamento específico. Eu vou clicar nesse, aleatório, e vou colocar o cadeado. Ok. Pronto. Ele não sai mais da posição. Só minha peça que está girando ali. Vou posicionar esse aqui também mais ou menos na posição. Daqui para cá. Não seria essa. Vou colocar daqui para cá. Cadeado. Ok. Pronto. Veja que aqui a gente não tem como fazer o amassamento, tá? Que aqui a nossa peça está articulada. Deixar elas paralelas aí. Pronto, travou todo mundo. Não aceitou. Pronto, paralelo. Tem um recurso para virar o rebite, o contrapino, professor? Cúpula não, cupilha. Desculpa, Ivan, só um minutinho aqui, que teve uma dúvida aqui. Vamos lá. Okay. Pode chamar o pino de cúpula, de cupilha? Não. O pino é o pino. Esse aqui é o pino, tá? Essas aqui são as cupilhas. O que eu queria mostrar para vocês é justamente nessa montagem. A nossa força de aplicação aqui nessa imagem, vou colocar uma vista lateral aqui. Vou colocar outra que fica melhor. A força aqui das nossas peças estão nesse sentido aqui, ó, né? Então, se você observar aqui, essa aqui vai puxar para esse lado, essa aqui para esse, ok? Quem vai receber essa força é o pino. E a cupilha, ela só não deixa o pino cair. Ele não sai da posição. Né? Se eu puxar essa pecinha aqui também, aqui na extremidade, vamos lá. Vamos tirar esse aqui daqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Né? Essa força aqui. Quem trava aqui? O rebite. Quem trava aqui? O pino elástico. Então, ou seja, a cupilha aqui, ela não faz o trabalho de travamento, de esforço. Ela apenas serve para que o pino não caia do lugar. Ok? A Nayara perguntou isso. Deu para entender, pessoal, a lógica de aplicação desses elementos? As características deles? André, dobrar o contrapino já é querer demais, né? No SolidWorks. A cupilha, você fala, né? A cupilha. Sim. Já é querer demais, né? Não vai não, então, né? Eu acho que tem esse recurso. Não vou mentir para você. Eu acredito que tenha, mas eu não consegui ainda. Se eu tivesse aqui uma opção dele, eu já tentei procurar, já cacei alguns vídeos. Eu só não mandei um e-mail ainda para a SolidWorks para perguntar isso, entendeu? Mas é capaz de ter, sabia, Alec? Eu acho que não, eles não colocariam somente assim. Prometo que quando for fazer uma montagem completa que haverá... Vai ter que mostrar o contrapino dobrado, né? Ele já na posição ali. Então, aqui a gente consegue ver os elementos permanentes sendo aplicados, né? Então, ou seja, você vê aí que dependendo da sua montagem, você insere os mesmos, trabalhando ali dentro do sistema. Ok? Pessoal, teve umas perguntas aqui no início da aula, eu não consegui responder, que era a questão de custificação. Veio uma dúvida, quanto custa o SolidWorks? O professor não pergunta, quanto vai ter laboratório presencial? Vamos em partes. Preço do SolidWorks, não sei te dizer hoje, a cotação hoje, mas alguns anos atrás, melhor nem falar. Deve ser uma nota. A licença é um pouco cara, mas você vai comprando os pacotes, né? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui, ó, por exemplo, suplemento SolidWorks, você pode comprar sem a parte de simulação, sem a parte de CAM. Cadê o CAM aqui? Tá nem ativo aqui no meu, eu teria que ativar aqui, ó. Você vem sem a parte do CAM. Tá aqui embaixo. Não vem a parte elétrica. Cadê o CAM? O CAM é a comunicação entre máquinas, né? Achei que tinha instalado aqui. Aqui, ó, CAM. O CAM, ele não vem, você vai comprando os pacotes, tá? Então, isso aí varia o preço. Eu vou tentar pedir uma cotação. Eu mandei para vocês até um folder de amanhã, vai ter o lançamento. Tá tendo um hoje, a partir de 7 horas agora, vai ter uma empresa, 4 Engenharia, vai fazer o lançamento do SolidWorks 2021.
Amanhã tem o evento lá da SKA, que também é representante da SolidWorks no Brasil, que vai lançar o 2021. Talvez possa perguntar para eles, vão comentar sobre isso lá. Mas não sei te dizer. Sobre aula presencial, eu não marquei ainda nenhuma, tá? Em questão de comodidade, quando a gente marcou aquela lá, poucos alunos permaneceram. A maioria deles tem aí acesso ao software em casa, mas logo, logo nós podemos colocar uma aí, porque para quem tiver dúvida dentro do desenvolvimento da utilização do mesmo. Mas independente de nossa aula ser presencial lá ou não, os laboratórios estão abertos para a utilização constante do software, tá? Teve colega que foi para a Unifor fazer o trabalho lá do acoplamento, entregou da mesma forma, ele conseguiu resolver lá dentro da universidade. Pedro perguntando se engenharia de produção trabalha com SolidWorks. O SolidWorks, na verdade, ele é uma ferramenta CAD de desenho, de desenvolvimento de projetos, que você pode usar entre diversas ferramentas. Tem a parte de produtividade dele, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou abrir aqui só o tutorial dele, ele vai sair dessa página, mas eu puxo ele para cá. Então, por exemplo, se você olhar aqui na parte desse tutorial dele aqui, ó, ferramentas de produtividade, você pode ter lá análise, comparação de recursos, de você otimizar o processo de fabricação, a parte de custos dele, design, não, componentes inteligentes, você vê o que você pode substituir lá por elementos padronizados. Tem uma parte de custos aqui. Só um instante. Avaliação de projetos, ó. Aqui é a parte de produção. Você consegue avaliar o impacto ambiental, ó, das peças do seu produto. Qual o impacto ambiental da sua componente. Aqui, ó, a parte de custos, né, de processo de fabricação. Então, você consegue monitorar aí todo o processo de fabricação do seu componente, colocando, cadastrando as etapas, horas, máquinas. Quando você trabalha aqui na parte de CAM, calma. Vai estar no importar e exportar aqui. Você vai trabalhar essa parte de comunicação entre máquinas, você está otimizando processos. Então, você consegue fazer ali uma manufatura aditiva, integração de máquinas e equipamentos, né? A fim de acelerar o seu processo. Tem essas tabelas de projeto aqui, que você vai fazer mapeamento de lista de componentes, lista de material, flexibilidade. Digamos, na sua indústria lá, você tenha 20 produtos distintos. Cada produto tem 600 componentes. Então, você tem uma gama muito grande de produtos. Quais são comuns entre eles? O SolidWorks faz esse gerenciamento, né? Qual que é o gerenciamento do estoque dos produtos? Então, tudo isso aí você consegue fazer dentro do SolidWorks na utilização da ferramenta, do sistema. Entendeu? Tranquilo, Pedro? Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Para os que não colocaram, por favor, colocar o nome aqui, ó. Só para a gente gerar a nossa lista de frequência. Tá tranquilo, ao mesmo tempo não tá tranquilo. Cara, o SolidWorks é aquela mesma nomenclatura que eu falei desde o início, né? Ele é um jogo. Você vai jogando, validando, aprendendo. Cada dia você vai ficando mais expert. Você vai criando, não marra, mas você vai aprendendo a utilizar a ferramenta. Não sei se você viu, não foi acaso, mas todas as vagas de estágio que a gente está colocando, lançando no grupo aí delas, todas elas exigem lá um conhecimento em alguma ferramenta CAD, seja Solid Edge, seja SolidWorks, seja CATIA, seja AutoCAD, porque hoje em dia, quando a gente fala de projetos, os projetos dificilmente hoje são impressos em papel, né? Então, se você recebe um projeto hoje, você recebe ele no meio digital. Você vai receber um arquivo que você vai fazer uma análise sobre o mesmo. Então, a análise ela vai cair de matéria da nossa disciplina, onde a gente vai fazer análise, desenho técnico, os componentes, identificação dos componentes, a montagem, né? E muitas vezes a gente precisa editar ou trabalhar em cima dela. Aí eu preciso de uma ferramenta que vai acelerar o desenvolvimento do projeto. Então, se você pensar hoje em desenvolvimento de projetos aí, sem o uso de uma ferramenta dessa, não garanto que você consiga ser competitivo ou não tenha, digamos assim, competição em função de tempo, de desenvolvimento. Sem o software eu não desenvolvo o projeto? Desenvolve. Só que você leva mais tempo, mais recurso, mais energia, consequentemente, mais caro.
hora é cara, né? A hora de engenheiro de vocês é cara. Ok, pessoal? Alguma dúvida mais em específico? Só checando aqui as comunicações. Lembrando que todo esse nosso material discutido na aula de hoje já está presente lá dentro do nosso AVA, elementos de fixação permanente. Logo, logo disponibilizo para vocês a gravação da nossa aula. Legal? Pessoal, mais algum comentário? Tá tudo show, professor André. Tranquilo? Legal. Pessoal, qualquer dúvidas, críticas, sugestões, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. O senhor vai corrigir o trabalho? Com certeza, né? Ah, anota na próxima aula? Não sei. Para quinta-feira eu acredito que não, porque eu estou com muita prova aí nas outras disciplinas, estou aplicando prova ainda. Eu acredito que para a próxima semana eu posso garantir para vocês, ok? Vou mostrar novamente como mudar o material da peça. Vamos lá. Tinha alguma outra pessoa também que tinha me perguntado durante a semana alguma coisa em relação à peça, a desenho. A mudança da peça, da material da peça, ela ocorre na peça, não na montagem. Então eu vou abrir aqui, ó, um fato bem interessante. Viu que a gente só desenhou uma dessa e inseriu 4 vezes na montagem, né? Então quando eu abrir minha peça aqui, quando eu mudar uma, vai mudar todas, tá? Quando você tem a peça desenhada, aqui na árvore do produto, você tem aqui, ó, material não especificado. Material é a composição. Aqui do outro lado nós temos aparência. Aparência é outra coisa. Aparência é a pintura. Então eu posso ter uma peça de composição de madeira pintada de vermelho. Eu posso ter uma peça de composição de aço pintada de azul, tá? Então aparência é a pintura, textura, composição, material é a composição da peça. Então, por exemplo, aqui, ó, botão direito, editar material da peça. Aqui em cima do onde tem o material. Ele vai abrir aqui para a gente todas as possibilidades de material. Então, deixa eu só posicionar nossa pecinha aqui para ficar bacana, só um minuto. Vou colocar aqui na isometria. Colocar ela aqui de lado, ó, que a gente vai conseguindo ver. Aplicação. Botão direito, editar material. Então, vamos lá. Fala aí, Manuel, qual material você acha interessante aqui a gente usar? Aço, ferro, ligas de alumínio, ligas de zinco, titânio, plástico, fibras vegetais, aço 1100. Tá aqui o aço 10-100, né? 10-10, 10-100. 10-100. Não é 1010, não? Ah, tá. Aço 1010. 1100,100 de carbono, né, que é a composição aqui, ele tem 0,02% de carbono, o aço 1020, os 10-100 ele teria 1% de carbono, ele já está na saturação, a saturação é 6%, né, do aço. Então, ó, aço 1010 aqui, por exemplo, ó, laminada quente, aplicar, olha, ele já mudou a coloração. Se eu fechar aqui, ó, propriedades de massa, avaliar propriedades de massa, essa nossa barrazinha está pesando 35 gramas. Ela é pequenininha, tá? Por exemplo, se a gente pegar ela aqui, vou digitar material, vamos colocar um chumbo aqui. Professor, o aço mais utilizado é o 1010, né? Não, 1020. 1020? 1020. É o mais comum que a gente vê no dia a dia, tá? Aço 1020. Acima do 1020, o 1045 aqui, ó, ele já é também comercial, mas ele já é aplicado mais se a peça for passar por algum tratamento térmico, alguma têmpera, né? Alguma outra caracterização, porque teria um pouquinho mais de teor de carbono para ser trabalhado. Mas o convencional, quando você trabalha aço cru, né? Aço cru, o que é aço cru? Vou fazer um portão que eu só vou cortar e soldar as peças. Aí seria um aço 1020, ok? Liga de inox, por exemplo, a inox tem o 304 e o 406. Ele vai pegar aqui nas ligas de inox. 304 tem ferro dentro dele, né? Então é aquele inox que oxida. Já o 406 é aquele que não oxida, por exemplo. Então tem várias composições aí. Se eu queria pegar um chumbo aqui, ó. O próprio aço já vai dar diferença. Nossa peça tinha dado 35 gramas, né? Vou aplicar, ó, mudou de cor. Propriedades de massa. 35 gramas ainda. Tô passando de mentiroso.
Calma aí. Professor, porque lá na aparência também, quando tem... Você consegue mudar o fundo e automaticamente já muda a cor da peça Sim, também, às vezes, né? isso. Tem duas coisas, pessoal, interessante vocês mudarem de aparência. Que nem aqui na minha tela, se vocês verem, não aparece a sombra da peça. Então tem algumas peças que vocês desenham, às vezes fica uma sombrinha embaixo aqui. Eu desativei a sombra aqui, ó, né? Tem uns que ficam meio numa perspectiva meio alongada, assim, como se fosse um ponto lá no final. Você tira isso também, né? A forma de apresentação aqui, ó, posso tirar as arestas, deixar ela lisa. Então eu coloquei só uma configuração minha particular que facilita aí utilizar na aula. Aqui em aparências, ó, por exemplo, a gente pode colocar cenas. As cenas entra justamente isso aí, o fundo, né? Ó. Então, por exemplo, você pode bater a foto lá do fundo de uma mesa na sua casa e colocar sua peça sobre ela, entendeu? E aí você vai colocar uma cena de estúdio aqui, você vai inserir a imagem atrás, ó. Vamos colocar ela aqui. Ela não vai aparecer aqui porque eu teria que fazer a inserção por aqui, ó, de aparências, tá? Seria aqui, ó. Eu teria que criar uma cena, o fundo, mas o ideal é que a gente usasse aqui, tipo fundo branco, o pátio aqui, né, ó. Ele não vai pegar aqui agora, eu teria que montar por aqui. Aí aqui eu faço a parte de distanciamento dela, posicionamento. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, aí uma aula só falando disso. Mas, por exemplo, a aparência, que é o interessante a gente ver agora. Eu quero que essa minha peça tenha uma aparência de tecido. Deixa eu só voltar aqui. Peça. Pano. Carpete aqui, ó. Tem uma textura de carpete ali, ó. Né? Vamos ver aqui de pedra. Louça não. Pavimento, ó. Um asfalto aí, ó. Algum tijolo. Uma brita aqui, ó. Um granito, ó. Então você consegue simular lá. Para a parte lateral, o senhor está mexendo agora. Pessoal, por favor, uma dúvida. Essa parte aí da lateral que o senhor está mexendo agora, fica direto abrindo meu computador. Aí tem que ver alguma configuração aí, Pedro, qual que é? Tenta ver lá, quando você clica nela, é alguma forma de exibição. Aqui ela fica presa, ó. Talvez deixe ela presa e minimize ela aqui no cantinho, ó. Não sei se fica mais fácil, ó. Aí você abre e fecha ela, né, ó. Ou você deixa aqui, esse meu fica automático, ela fica aqui, aí quando eu clico aqui que ela abre, entendeu? Tem que ver alguma configuração de exibição dela aqui. Não sei te dizer como seria. Ou tem aparência aqui. Beleza? Orgânico. Suco de laranja aí, ó. Diamante. Tem água aqui. As luzinhas ficam bem iluminadas aqui, os LEDs, ó. Aqui, ó, se eu pegar um aço, por exemplo, ele só vai dar a aparência, tá? Mas ele não dá a composição, beleza? Sim, sim. Pessoal, sempre que vocês tiverem alguma dúvida do software, não estou conseguindo fazer uma ação, não estou conseguindo fazer uma funcionalidade, você pode colocar o seu problema lá no YouTube, por exemplo, sempre vai aparecer alguém explicando lá uma forma de solução. É a forma mais rápida de você aprender também a utilizar o software, tá? A gente vai aprendendo muito assim, pesquisando. Minha aba lateral esquerda do SolidWorks não fecha, não abre. Coloca lá que alguém vai explicar como formatar isso aqui, como configurar, né? De apresentação e assim por diante. Legal? Pessoal, mais alguma dúvida? Questionamentos? Professor, só para finalizar. Pode falar. O senhor, vez por outra, utiliza o comando que coloca a peça na vista, no plano frontal. O meu, eu tenho que entrar ali na isometria e clicar. O seu parece-me que tem um atalho aí por cima, não tem? Em cima, ó. Vistas padrão. Então você vai vir aqui clicar em alguma parte dessa aqui, ó, botão direito, e aí você coloca ela, ó. Vistas padrão, ó. Vou desabilitar ela aqui, ó. Desabilitei. Se você clicar aqui em cima, ó, já aparece, ó, na barra de rolagem aqui em cima mesmo, ó. E aí eu vou ativar ela aqui, ó. Aí eu posso colocar ela na lateral aqui, ó. Como é que ela vai encaixar aqui? Ó, aqui na lateral, aqui embaixo, ó.
Aí você vai customizar como for melhor para você, entendeu? Aqui em cima, ó, tava aqui em cima, né, a minha aqui, ó. E aí facilita. Professor, A isometria. Obrigado. Oi, tranquilo. por exemplo, aquela peça também que a gente montou agora, o professor pediu para a gente mandar, né? Certo? Aí, por exemplo, quando a gente coloca na isometria, ela mostra de um lado, mas tem como eu inverter a isometria, tipo assim, colocar Não. do outro lado? Não, por que não? Vou entender sua pergunta. Muitos alunos me perguntam isso. Porque não tem como eu mudar. Porque você já escolheu os planos, as referências lá no início da sua peça. Não, eu digo só a questão mesmo de visualização, porque, por exemplo, uma peça de um lado tem os parafusos, do outro lado tem a porca, e às vezes eu queria mexer, ver aonde estavam as porcas direito, né? Mexer, aí, tipo assim, na isometria ela fica do lado dos parafusos, entendeu? Não da porca, quando eu coloco em isometria. Mas você fala Aí no eu desenho técnico ou nessa parte aqui do desenho mesmo, da montagem? na montagem, a gente não tem lá, consegue Sim, sim. visualizar, né? Tipo, você Direito, queria ver ela assim, né? Ó, do outro lado aqui. Um isso, exemplo. isso. Não Assim. tem um formato já, né? Você tem que virar ela, é? Porque aqui, ó, o Z, o positivo já está para um lado, o Y para um lado, é padrão. Isso não tem como mudar. Entendeu? Assim. O que acontece? Aí você não muda. Vou ensinar uma coisa para vocês que a gente não ensina de início, porque a gente quer que os alunos aprendam a trabalhar de forma a pensar antes de desenhar, do que você fazer aleatório e depois corrigir. Nós desenhamos essa nossa peça aqui, ó, no plano. Só um minuto, vamos colocar ele de frente aqui. YZ, né, ó, ele é o plano direito, não, superior, frontal, superior aqui, ó, nós desenhamos ela, ó. Então, quando eu coloco ela aqui na isometria, por exemplo, eu vou sair do esboço, tá aqui na isometria, ela tá assim, eu posso vir aqui, ó, botão direito, editar plano do esboço, em vez de ser o plano superior, eu vou excluir ele, vou colocar ele no plano frontal, vou dar um ok, olha o que vai acontecer na nossa peça, ó. Agora ela tá assim, entendeu? Vou vir aqui, ó, botão direito. Vou colocar agora no plano desse aqui, ó. Plano direito. Não sei se é esse que tava. Não, ó. Ok, ficou. A gente consegue mudar. Vou voltar aqui, ó. Plano, agora superior. Cuidado. Não é qualquer peça que a gente consegue fazer isso. Por quê? Dependendo da forma que você desenha, isso aqui pode impactar. Por exemplo, se eu pegar essa nossa pecinha aqui, ó, ela só tinha uma ação. Se eu entrar aqui, ó, nesse esboço, vou deixar ele de frente, vou fazer um corte aqui, ó, levando em consideração o centro. Esse aqui, ó. Daqui para cá, fazer isso aqui. Vou falar que ela é vertical. Só finalizar ela aqui. Ela já tá, né, ó. Vamos recortar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Pode ser que não dê certo também esse meu erro, ok. Tá aqui. Se eu vier aqui, ó, agora, e mudar meu esboço, meu plano, que ele tá no superior, e eu colocar ele agora no direito, deu certo aqui. Quer ver como não vai dar certo? Assim, ó. Vou escolher o plano aqui, ó, esboço. Fiz pelo plano agora. Vou desenhar duas pecinhas aqui, ó. Aqui na extremidade, ó. Uma aqui, outra aqui. Recurso, ressalto extrudado. Vamos colocar aqui um comprimento maior. Pronto. Vou fazer uma peça aleatória. Tá aqui nossa peça desenhada aí, tá? Se eu mudar agora meu plano aqui, ó, com certeza vai dar um erro. Pro superior, ok. Pessoal, não tô conseguindo errar, não. Cuidado, uma hora que vocês vão fazer lá vai dar um erro. Ele não fez agora, não sei porquê, ele mudou o plano de todo mundo. Mas, ó, esse aqui dá para mudar também, ó. Colocar elas agora no plano frontal aqui, ó. Mas para fazer isso tem que ter estratégia. Ó lá, vai dar um erro aqui, ó. Por que deu um erro? Aí eu vou ter que vir aqui editar aqui, ó. Esse esboço contém dimensões, relações de geometria do modelo, não existe mais. Então eu vou entrar no meu esboço aqui, vou ver que ele tem uma
configuração aqui de alinhamento que ele não tem mais, ó. Ó, tá vendo que tá vermelhinho aqui? Posso deletar ela. Vou deletar outra aqui também, ó, que não existe mais. Quando eu sair, eu corrigi já. Aí ele pode ficar assim, por exemplo. Então, isso varia aí de projeto para projeto. Beleza? Quando eu coloco que está, por exemplo, alinhado aquele furo que o senhor fez no meio ali, o senhor criou agora, o senhor disse que estava alinhado com os dois círculos, não? Não. Os dois furos que diga? O que eu fiz? Como eu estou desenhando a nossa peça na isometria, tudo está referenciado com o centro. Tá vendo que ele está no centro? Sim. Quando eu fui fazer ele, eu já usei meu centro também. E aí, quando eu usei meu centro aqui, ó, eu já sei que ele está no centro, entendeu? Entendi. Mas se a referência do senhor fosse, no caso, que ele é concêntrico com esses dois furos, aí iria mudar junto com o plano, né? Se eu mudar aqui, por exemplo, você fala a geometria, não. Aí ele vai ficar em relação àquele centro. Se eu, por exemplo, aqui, ó. Zero máquina, não foi? O senhor colocou em relação ao zero máquina. Isso, exatamente. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, que essa minha distância aqui, que seria metade de 45 agora, for 30, ó, ele foi para fora lá, né? E essa minha aqui, ó, vai ser 20, só para o furo ficar dentro. Quando eu sair aqui, ó, ele tá alinhado com o centro, ó. Entendeu? Ele perdeu a referência. Entendeu? É aquela velha história de estratégia. Você vai fazendo a estratégia da montagem do seu desenho. O ideal é dizer que ele é concêntrico aos outros furos, né? Pode ser. Se eu colocar aqui, ó, vamos lá. Que eu tenho que tirar essa do centro aqui, ó, né? Vou tirar ela. Aí eu vou falar. Concêntrico, né? Mas alinhado, né? Isso. Aí eu vou falar que a distância daqui para cá, ó, tá 20, vai ser 10. Ele vai ficar, nem sei se é 10. Vou colocar 12 aqui, se é 15, não sei, não lembro quanto era a medida. 12. Eu não sei quanto era o centro aqui que a gente mexeu. Tá aqui no centro. Se eu mexer aqui nos furos, não é mais 25. Aqui para cá, né, ó. Vou colocar aqui 15. Ele vai acompanhar, porque ele está em relação ao furo. Opa, deu um probleminha aí, vamos ver o que que é. Ah, aqui é porque deu uma espessura 0. Aqui, ó. Em vez de 15, vou colocar 16. A gente faz aleatório, às vezes a gente não consegue dar os erros aí. Pronto, ó. Aí ele acompanhou. Por que ficou maior? Porque eu não tinha amarrado ele em relação à dimensão aqui, ó. Se eu tivesse amarrado, ele teria ficado certo. Entendeu? Tudo é referência, tudo em função de posicionamento. O Pedro perguntou aí só a questão da barra aqui, ó, para eu ativar essas pecinhas. Basta eu vir aqui em cima, botão direito, vai aparecer um monte de comando, ó. Por exemplo, essa da vista frontal, essa aqui, ó, vista padrão. Se eu quero uma para só renderizar, eu venho aqui, ó, renderização. Ele abriu aqui do lado, ó. Posso ativar ela aqui para cima depois. Mas aqui, por exemplo, ó, seleciono minha peça. Seleciono aqui, ele vai abrir as possibilidades já diretas, ó, ou de coloração, ou de textura, né? São os atalhos aí que você pode usar. Tranquilo? Pronto, apareceu. Pessoal, mais alguma dúvida? Colocaram os nomes aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Meio de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo WhatsApp. Ok? Tive que colocar as barras, ferramentas. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Nós encontramos aí quinta-feira a nossa aula. Boa semana. Boa noite aí a todos. Até mais. Até mais, professor. Obrigado. Até mais. Boa noite.